A manhã deveria ter sido perfeita. O vestido branco estava pendurado na porta do armário, delicado como uma promessa, bordado com pequenas pérolas que refletiam a luz suave que entrava pela janela. Marina acordou cedo, o coração batendo forte no peito, aquela mistura de ansiedade e felicidade que só uma noiva sente no dia do seu casamento. Ela tinha 23 anos. E durante 3 anos havia planejado aquele momento ao lado de Ricardo, o homem que amava, o homem que havia prometido construir uma família com ela, envelhecer ao seu lado, dividir sonhos e construir um futuro sólido. Mas Marina guardava um segredo que carregava há 2 meses, escondido sob a seda do vestido, protegido pelo silêncio e pelo medo. Ela estava grávida. Não havia sido planejado. Não era o momento ideal, segundo os planos que Ricardo tanto gostava de fazer. Mas para Marina, aquela vida crescendo dentro dela era a maior bênção que poderia receber. Ela imaginava que, depois da cerimônia, na lua de mel, contaria a ele, e que Ricardo ficaria surpreso, talvez um pouco assustado no início, mas que logo abraçaria a ideia de ser pai, de construir uma família ainda mais cedo do que haviam planejado. A casa dos pais de Ricardo era grande, imponente, cercada por jardins bem cuidados e uma cerca de ferro forjado que separava a propriedade do resto do mundo. A família dele tinha dinheiro, posição social, nome respeitado na cidade. Marina vinha de origem mais simples, filha de um mecânico e de uma costureira, mas Ricardo sempre dizia que isso não importava, que o amor deles era maior que qualquer diferença de classe. Ela acreditava nisso de todo o coração. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. Marina chegou à casa da família dele por volta do meio-dia, acompanhada de suas madrinhas e da sua mãe, que trazia nos olhos aquele brilho de felicidade e orgulho. A mãe de Ricardo, Dona Beatriz, recebeu o grupo com um sorriso educado, mas frio, aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Marina sempre sentiu que nunca havia sido boa o suficiente para aquela família. Mas Ricardo garantia que tudo mudaria depois do casamento, que ela seria aceita, que fariam parte da mesma família. Enquanto se preparava em um dos quartos da mansão, cercada por suas amigas, Marina sentiu uma leve tontura. As náuseas matinais tinham sido constantes nas últimas semanas, mas ela disfarçava bem. Naquele momento, porém, uma onda de enjoo mais forte a atingiu, e ela precisou correr até o banheiro. Suas amigas ficaram preocupadas, batendo na porta, perguntando se estava tudo bem. Marina respondeu que sim, que era apenas o nervosismo, a emoção do dia. Mas Dona Beatriz estava do lado de fora do banheiro, e ela não era tola. Observou a palidez de Marina quando ela saiu, o modo como ela segurava a barriga instintivamente, a forma como evitava o cheiro forte do perfume que uma das madrinhas havia borrifado. Dona Beatriz conhecia aqueles sinais. Ela própria havia passado por 3 gestações. E naquele momento, algo se acendeu em seus olhos, uma suspeita que rapidamente se transformou em certeza. Marina voltou para o quarto, tentando recompor a maquiagem, forçando um sorriso enquanto suas amigas a ajudavam a vestir o vestido de noiva. O tecido deslizou sobre seu corpo e por um instante ela se sentiu como uma princesa. Mas então, a porta se abriu bruscamente. Dona Beatriz entrou, seguida pelo marido, o pai de Ricardo, e por Ricardo mesmo, que parecia confuso com aquela convocação repentina. A voz de Dona Beatriz era dura como pedra quando ela falou, os olhos fixos em Marina. Ela perguntou diretamente, sem rodeios, se Marina estava grávida. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Todas as amigas pararam o que estavam fazendo. Até o ar pareceu parar de circular naquele quarto. Marina não conseguiu mentir. Olhou para Ricardo, buscando apoio, buscando o amor que ele sempre prometeu e confirmou com um aceno leve de cabeça.
Disse que sim, que estava grávida, mas que havia planejado contar a Ricardo depois da cerimônia, que não queria estragar o dia deles, que era um filho deles, fruto do amor que sentiam um pelo outro. O que aconteceu a seguir foi como um pesadelo do qual Marina não conseguia acordar. Dona Beatriz explodiu em fúria. Gritou que Marina era uma interesseira, uma golpista que havia engravidado propositalmente para prender Ricardo, para garantir acesso ao dinheiro da família. O pai de Ricardo a apoiou, com aquela voz grave e autoritária, dizendo que não permitiriam que o nome da família fosse manchado por uma aventureira. Marina tentou se explicar, lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Ela olhou para Ricardo, implorando com os olhos que ele a defendesse, que dissesse aos pais que aquilo era mentira, que eles se amavam, que o bebê era dele. Mas Ricardo permaneceu calado. Seus olhos, que antes brilhavam de amor, agora estavam frios, distantes, como se estivesse olhando para uma estranha. Então ele falou, e cada palavra foi como uma punhalada no coração de Marina. Disse que não tinha certeza se o filho era dele, que talvez Marina tivesse se envolvido com outra pessoa, que ele precisava de tempo para pensar, que aquilo tudo era muito repentino, muito conveniente. Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como o homem que havia deitado ao seu lado, que havia prometido amor eterno, que havia feito planos de futuro, podia duvidar dela daquela forma? Ela tentou argumentar, mas sua voz foi abafada pelos gritos de Dona Beatriz, que ordenou que Marina saísse daquela casa imediatamente, que o casamento estava cancelado, que ela nunca mais deveria se aproximar de Ricardo. As amigas de Marina tentaram intervir, mas foram praticamente empurradas para fora junto com ela. A mãe de Marina, que estava em outro cômodo da casa arrumando as flores para a cerimônia, foi chamada às pressas. Quando chegou ao quarto e viu a cena, o desespero da filha, o vestido de noiva ainda vestido, mas agora manchado pelas lágrimas, ela entendeu que algo terrível havia acontecido. Marina foi literalmente arrastada para fora da mansão. O portão de ferro se fechou atrás dela com um som metálico e final. Do lado de fora, convidados já começavam a chegar, confusos com a movimentação estranha, com os gritos que vinham de dentro da casa. Marina estava ali, no meio da rua, ainda vestida de noiva, o véu desarrumado, a maquiagem destruída pelas lágrimas, sendo observada por dezenas de pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. A humilhação era insuportável. Sussurros começaram a se espalhar entre os convidados. Marina ouviu fragmentos de conversas, especulações maldosas, julgamentos cruéis. Sua mãe tentou protegê-la, abraçá-la, mas Marina estava em choque, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Em questão de minutos, sua vida inteira havia desmoronado. Elas voltaram para casa no carro de uma das madrinhas, que dirigia em silêncio enquanto Marina chorava no banco de trás, abraçada à mãe. Quando chegaram à casa simples onde Marina cresceu, ela trancou-se no quarto e não saiu por 3 dias. Não comia, não bebia água, apenas chorava, até não ter mais lágrimas. A mãe ficava do lado de fora da porta, implorando que ela se alimentasse, que pensasse no bebê. Mas Marina parecia ter perdido a vontade de viver. As notícias se espalharam pela cidade pequena como fogo em mato seco. A história foi distorcida, aumentada, transformada em fofoca cruel. Diziam que Marina havia tentado enganar Ricardo, que o filho não era dele, que ela era uma aproveitadora que queria dar o golpe do baú. A família de Ricardo não fez nada para desmentir os boatos. Pelo contrário, alimentavam as especulações com seu silêncio orgulhoso e seus olhares de desdém sempre que cruzavam com alguém da família de Marina. Marina tentou ligar para Ricardo dezenas de vezes. Mandou mensagens, pediu que ele ao menos conversasse com ela, que escutasse sua versão. Mas ele havia bloqueado o número dela.
Havia desaparecido de sua vida, como se os 3 anos que passaram juntos nunca tivessem existido. A dor da rejeição era muito maior que qualquer outra coisa que Marina já havia sentido. Era uma dor física que apertava o peito e dificultava a respiração. Depois de uma semana, o pai de Marina conseguiu um exame de DNA pré-natal na esperança de provar que Ricardo era o pai e forçá-lo a assumir a responsabilidade. Mas, quando tentaram entrar em contato com a família dele para fazer a coleta do material genético, foram recebidos por advogados. A família de Ricardo deixou claro que não reconheceriam a criança, que considerariam qualquer tentativa de provar paternidade como extorsão, e que estavam preparados para usar todos os recursos legais disponíveis para proteger o nome da família. Marina percebeu então que estava completamente sozinha. A família de Ricardo tinha dinheiro, poder, influência. Eles podiam transformar a vida dela em um inferno se quisessem. E ela era apenas uma moça simples, filha de trabalhadores, sem recursos para enfrentar uma batalha legal que poderia durar anos e custar uma fortuna que sua família não tinha. Foi quando seu pai, com o coração partido, sugeriu que talvez fosse melhor Marina ir embora da cidade, começar de novo em outro lugar, longe dos olhares julgadores, longe das fofocas, longe da dor. A princípio, Marina resistiu. Aquela era sua cidade, sua casa, o lugar onde havia crescido. Por que ela deveria ser a expulsa, a que precisava fugir se ela não havia feito nada de errado? Mas a pressão era grande demais. Os vizinhos olhavam com desprezo. Antigas amigas atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-la. Até no mercado, as pessoas cochichavam quando ela passava. A vergonha e a humilhação eram constantes, inescapáveis. Marina sentia que estava sufocando naquela cidade que antes era seu lar. 2 meses depois do dia do casamento que nunca aconteceu, Marina pegou um ônibus para o interior, para uma região afastada onde ninguém a conhecia. Sua mãe chorou na rodoviária, abraçando a filha com força, fazendo-a prometer que ligaria sempre, que tomaria cuidado, que lembraria que era amada. O pai estava ao lado, tentando ser forte, mas com os olhos vermelhos e a voz embargada. Marina levava apenas uma mala com roupas e o pouco dinheiro que os pais conseguiram juntar. Não tinha planos, não tinha destino certo, apenas a necessidade desesperada de desaparecer, de se tornar invisível, de existir em algum lugar onde ninguém soubesse de sua história. A viagem de ônibus durou quase um dia inteiro. Marina passou por cidades pequenas, vilarejos esquecidos, estradas de terra empoeiradas. Quando finalmente desceu, era em uma cidadezinha de menos de 5.000 habitantes, cercada por fazendas e plantações. Tão diferente do lugar onde havia crescido, que parecia outro mundo. Ela alugou um quarto em uma pensão simples, dirigida por uma senhora idosa que fez poucas perguntas. Marina arrumou um emprego em uma loja de tecidos, onde passava os dias cortando metros de pano e atendendo as poucas clientes que apareciam. O salário era baixo, mal dava para pagar o aluguel e comprar comida, mas era suficiente para sobreviver. Os meses passaram devagar. A barriga de Marina foi crescendo, ficando cada vez mais difícil de esconder. Ela não fazia amigos, não conversava com ninguém, além do estritamente necessário. À noite, sozinha no quartinho apertado da pensão, ela colocava as mãos na barriga e conversava com o bebê, pedindo desculpas por ter trazido aquela criança para uma vida tão incerta, prometendo que faria tudo para dar amor e proteção, mesmo que não pudesse dar muito mais. Foi em uma tarde de novembro que tudo mudou novamente. O céu estava carregado o dia todo, nuvens escuras e pesadas que prometiam tempestade. Marina saiu do trabalho às 6 da tarde, quando a loja fechou. Começou a caminhar de volta para a pensão,
mas não havia dado nem 10 passos quando as primeiras gotas começaram a cair. Em questão de minutos, a chuva fina se transformou em um dilúvio. A água caía com tanta força que Marina mal conseguia enxergar à sua frente. Suas roupas ficaram encharcadas em segundos, grudando no corpo, deixando sua gravidez de 7 meses completamente evidente. Ela tentou correr, mas as ruas de terra se transformaram em lama escorregadia, e com a barriga grande, cada passo era difícil e arriscado. Marina procurou abrigo sob a marquise de uma loja fechada, mas o vento jogava a chuva para todos os lados. Ela estava tremendo, não apenas de frio, mas de medo. A tempestade era violenta, raios cortavam o céu, seguidos de trovões ensurdecedores. A rua estava completamente deserta. Todas as pessoas já haviam se recolhido para suas casas. Foi quando ela sentiu uma dor aguda, começando nas costas e irradiando para a frente, apertando sua barriga como uma morsa. Marina ofegou, segurando-se na parede. Não podia ser. Ainda faltavam quase 2 meses para o parto. Mas a dor veio novamente, mais forte, fazendo suas pernas tremerem. E então ela sentiu algo quente escorrendo por suas pernas, misturando-se com a água da chuva. Sua bolsa havia estourado. O pânico tomou conta de Marina. Ela estava sozinha, na rua, em plena tempestade e entrando em trabalho de parto prematuro. Tentou gritar por ajuda, mas sua voz foi abafada pelo barulho da chuva e dos trovões. Deu alguns passos cambaleantes, tentando alcançar qualquer lugar onde pudesse encontrar socorro, mas suas forças estavam se esvaindo rapidamente. Marina caiu de joelhos na lama. As contrações estavam vindo cada vez mais rápidas, mais intensas. Ela se curvou sobre si mesma, os braços ao redor da barriga, como se pudesse proteger o bebê da tempestade, do frio, da dor. Lágrimas misturavam-se com a água da chuva em seu rosto. Ela rezou, pela primeira vez em meses, pediu a Deus que salvasse seu filho, que não deixasse aquela criança inocente pagar por seus erros, por suas escolhas. Foi quando ela ouviu o som de um motor. Uma caminhonete velha, com a pintura desbotada e um farol quebrado, estava vindo pela rua enlameada. O veículo diminuiu a velocidade e parou bem ao lado de Marina. A porta do motorista se abriu e um homem saltou para a chuva. Ele não era jovem, devia ter uns 40 e poucos anos. Usava roupas simples de trabalhador rural, uma camisa xadrez encharcada e botas de borracha cobertas de lama. Seu rosto era marcado pelo sol e pelo trabalho pesado, mas seus olhos eram gentis, preocupados. Ele se ajoelhou ao lado de Marina, sem se importar com a lama que manchava suas calças. Perguntou se ela estava bem, mas logo percebeu que era uma pergunta idiota. Era óbvio que ela não estava bem. Marina conseguiu apenas gemer de dor quando outra contração a atingiu. O homem entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Com movimentos rápidos, mas cuidadosos, ele a ajudou a se levantar e praticamente a carregou até a caminhonete, colocando-a no banco do carona. Ele correu para o lado do motorista, ligou o motor e acelerou pela rua enlameada. Disse que o hospital ficava a mais de 30 quilômetros dali, mas que tentaria chegar o mais rápido possível. Marina mal conseguia responder, focada apenas em respirar entre as contrações que agora vinham quase sem intervalo. Mas não deu tempo. A caminhonete havia percorrido apenas alguns quilômetros quando Marina sentiu uma pressão insuportável, um impulso irresistível de fazer força. Ela gritou, dizendo ao homem que o bebê estava vindo, que não conseguiria esperar até o hospital. O homem olhou para ela, o pânico evidente em seus olhos por um breve segundo, mas então tomou uma decisão rápida. Virou a caminhonete para uma estradinha lateral e parou em frente a uma casa pequena, simples, de madeira,
com telhado de zinco repicando sob a chuva forte. Era a casa dele. Ele desceu correndo, abriu a porta da frente, depois voltou e carregou Marina para dentro. A casa tinha apenas 3 cômodos. Uma sala pequena com móveis velhos, mas limpos, uma cozinha básica e um quarto com uma cama de casal coberta por um edredom remendado. O homem levou Marina direto para a cama, acomodando-a com travesseiros. Depois, correu para buscar toalhas, água, qualquer coisa que pudesse ajudar. Ele disse que se chamava Pedro, que era fazendeiro, trabalhava em um pedaço de terra que mal dava para o sustento, mas que faria tudo o que pudesse para ajudá-la. Marina mal conseguiu dizer seu nome entre as contrações. A dor era avassaladora, consumindo cada pensamento, cada sensação. Pedro não sabia nada sobre partos, mas seguiu seu instinto. Lavou as mãos o melhor que pôde, pegou toalhas limpas e água morna. Ficou ao lado de Marina, segurando sua mão, dizendo palavras de encorajamento, pedindo que ela fizesse força quando sentisse vontade, que respirasse, que fosse forte. E Marina foi. Encontrou dentro de si uma força que nem sabia que possuía. Apesar da dor, apesar do medo, apesar de tudo que havia passado nos últimos meses, ela lutou. Lutou por seu filho, por aquela vida que estava prestes a chegar ao mundo em circunstâncias tão adversas. A chuva continuava caindo lá fora, os trovões ecoavam na noite, mas dentro daquela casinha simples, algo milagroso estava acontecendo. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram apenas algumas horas, o choro de um bebê preencheu o ar. Fraco no início, depois mais forte, mais indignado com a chegada abrupta ao mundo. Pedro pegou a criança com mãos trêmulas, enrolou-a em uma toalha limpa e a colocou nos braços de Marina. Era um menino, pequeno, prematuro, mas vivo, chorando com força. Marina olhou para aquele rostinho enrugado, para os olhinhos fechados, para os punhos minúsculos cerrados e sentiu um amor tão intenso, tão avassalador, que todas as dores, todas as humilhações, todos os sofrimentos dos últimos meses pareceram valer a pena. Ela chorou, mas agora eram lágrimas de alívio, de felicidade, de gratidão. Olhou para Pedro, aquele estranho que havia parado na tempestade para ajudar uma desconhecida, que havia aberto sua casa, que havia segurado sua mão durante o momento mais assustador de sua vida, e sussurrou um obrigada que vinha do fundo da alma. Pedro sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Disse que era ele quem deveria agradecer por ter podido ajudar, por ter sido instrumento de um milagre. Depois se afastou para dar privacidade a Marina e ao bebê, foi até a cozinha fazer um chá quente, deixando mãe e filho conhecerem-se. Marina amamentou o bebê pela primeira vez ali, naquela cama estranha, naquela casa desconhecida, durante aquela tempestade violenta que parecia tentar lavar toda a dor do passado. E enquanto sentia o filho sugar, enquanto via aqueles olhinhos tentando se abrir para conhecer o mundo, Marina fez uma promessa silenciosa. Prometeu que seria forte, que daria a ele tudo que pudesse, que o protegeria de tudo e de todos, que ele nunca sentiria a falta de um pai que não o quis. Quando amanheceu, a tempestade havia passado. O céu estava limpo, com aquele azul intenso que só vem depois de uma chuva forte. Os pássaros cantavam lá fora, e através da janela do quarto, Marina podia ver um pedaço de terra cultivada, algumas galinhas ciscando no quintal, e ao longe, campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Pedro bateu na porta antes de entrar, trazendo uma caneca de café com leite e algumas fatias de pão com manteiga. Perguntou como ela estava, se o bebê havia mamado bem, se precisava de alguma coisa. Marina agradeceu, comovida com a gentileza daquele homem que nada lhe devia, mas que estava cuidando dela como se fosse família. Ela tentou levantar, disse que precisava ir embora, voltar para a pensão. Não queria incomodar mais. Mas Pedro foi firme.
Disse que ela havia acabado de dar à luz, que o bebê era prematuro e precisava de cuidados, que não era seguro ela se movimentar ainda. Ofereceu que ficassem ali por alguns dias, até que ela recuperasse as forças e pudesse decidir o que fazer. Marina aceitou, não porque quisesse se aproveitar da bondade dele, mas porque sabia que era o melhor para o bebê. E assim começaram dias estranhos e ao mesmo tempo reconfortantes. Pedro dormia na sala, no sofá velho, cedendo o quarto para Marina e o pequeno. Durante o dia, ele saía para trabalhar na lavoura, mas antes preparava comida para ela, deixava água fresca, certificava-se de que não faltava nada. À noite, quando voltava cansado do trabalho pesado, Pedro sentava na cozinha conversando com Marina. Ela contou sua história, sem omitir nada, sem embelezar, sem buscar pena. Contou sobre Ricardo, sobre a família dele, sobre a humilhação no dia do casamento, sobre como havia fugido para aquele lugar onde ninguém a conhecia. E Pedro escutou, sem julgar, sem interromper, apenas com aqueles olhos gentis, cheios de compreensão. Depois, foi a vez dele contar sua história. Disse que havia sido casado por 15 anos, que amava a esposa mais que tudo na vida. Mas ela havia morrido de câncer 3 anos antes, e desde então ele vivia sozinho, trabalhando do amanhecer ao anoitecer, tentando manter a pequena fazenda funcionando, tentando encontrar um propósito para continuar. Não tinha filhos, nunca haviam conseguido, e aquilo era a grande tristeza da esposa, que sempre sonhou em ser mãe. Marina viu nos olhos de Pedro a mesma dor que ela carregava. A dor da perda, do abandono, da solidão. E, de alguma forma, naqueles dias estranhos, uma conexão começou a se formar entre eles. Não era romance, não era paixão, mas era algo profundo e verdadeiro. Era o reconhecimento de 2 almas feridas que se encontraram no momento exato em que ambas precisavam. Uma semana se passou, depois 2. Marina ajudava no que podia dentro de casa. Cozinhava, limpava, cuidava das galinhas. O bebê, que ela havia batizado de Miguel, ganhava peso e ficava mais forte a cada dia. E Marina percebia que estava feliz ali, naquela casa simples, naquela rotina tranquila, longe das fofocas e dos julgamentos. Pedro nunca fez qualquer avanço inadequado. Nunca deu a entender que esperava algo em troca da ajuda que oferecia. Era genuinamente bom, uma bondade rara e preciosa que Marina pensava não existir mais. Ele conversava com ela sobre a lavoura, sobre os planos modestos que tinha para melhorar a produção, sobre como estava pensando em plantar uma horta maior para vender na feira da cidade. Foi Marina quem, 3 semanas depois, tomou coragem de perguntar se poderia ficar. Não como convidada, mas como parte daquele lugar, daquela vida. Ofereceu trabalhar na casa, na lavoura, fazer tudo o que pudesse para ajudar, em troca de um teto para ela e para Miguel. Disse que não esperava nada além disso. Apenas um lugar seguro, onde pudesse criar seu filho longe da crueldade do mundo que havia conhecido. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o café que segurava nas mãos. Depois, levantou os olhos para Marina e sorriu, aquele sorriso gentil que ela já havia aprendido a reconhecer. Disse que seria uma honra tê-la ali, que a casa estava vazia há tempo demais, que talvez fosse isso que ambos precisavam, uma segunda chance, um recomeço. E assim, Marina ficou. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A rotina na fazenda era dura, o trabalho pesado, mas havia uma paz que Marina nunca havia experimentado antes. Ela acordava com o som dos galos, preparava o café para Pedro antes dele sair para o campo, cuidava de Miguel, que crescia saudável e barulhento, e depois dedicava-se às tarefas da casa e da pequena horta que haviam plantado juntos. Pedro era paciente com Miguel. Pegava o menino no colo quando voltava do trabalho, fazia caretas para fazê-lo rir, contava histórias bobas sobre os animais da fazenda.
E Marina via nos olhos de Pedro o amor de um pai, mesmo que não fosse o pai biológico, mesmo que nenhum vínculo de sangue os unisse. 6 meses depois de Marina ter chegado àquela casa sob a tempestade, Pedro fez uma proposta. Estavam sentados na varanda, assistindo o pôr do sol tingir os campos de dourado, Miguel dormindo tranquilo nos braços de Marina. Pedro disse que havia pensado muito, que sabia que aquilo era pouco convencional, que as pessoas poderiam julgar, mas que gostaria de pedir Marina em casamento. Deixou claro que não esperava que ela sentisse por ele o que havia sentido por Ricardo. Disse que entendia que feridas profundas como aquela levavam tempo para curar, talvez nunca curassem completamente, mas que eles se davam bem, que trabalhavam bem juntos, que cuidavam um do outro, que ele amava ter ela e Miguel ali, que a casa havia voltado a ser um lar, e que se ela aceitasse, ele trataria Miguel como seu próprio filho, daria seu nome ao menino, protegeria ambos com tudo o que tinha. Marina não respondeu imediatamente. Olhou para o horizonte, para aquela terra que havia se tornado seu refúgio, para o homem ao seu lado que nunca lhe havia pedido nada, que apenas dava, que apenas cuidava. E percebeu que o que sentia por Pedro era diferente do que havia sentido por Ricardo, mas não era menos valioso. Era respeito, era gratidão, era companheirismo. E talvez, com o tempo, pudesse se transformar em amor, um amor mais maduro, mais sólido, construído sobre a base de experiências compartilhadas e dificuldades superadas juntos. Ela disse sim. E 3 meses depois, em uma cerimônia simples na igrejinha da cidade, com apenas o padre e 2 testemunhas, Marina e Pedro se casaram. Ela não usou o vestido branco desta vez. Escolheu um vestido simples, azul e flores do campo como buquê. E quando trocaram os votos, quando Pedro colocou a aliança simples de prata em seu dedo, Marina não sentiu a ansiedade nervosa que havia sentido naquele outro dia, há mais de 1 ano. Sentiu paz. A vida seguiu seu curso tranquilo. Pedro registrou Miguel como seu filho, deu-lhe seu sobrenome e nunca, nem uma única vez, tratou o menino como se fosse diferente de um filho de sangue. Miguel cresceu chamando Pedro de pai, correndo pelos campos, ajudando com os animais, aprendendo a amar aquela terra tanto quanto eles. Marina nunca mais voltou à sua cidade natal. Seus pais a visitavam 2 vezes por ano, sempre maravilhados com como a filha havia reconstruído sua vida, com como ela parecia finalmente em paz. A mãe de Marina adorava Pedro. Dizia que ele era o homem que a filha sempre mereceu ter ao seu lado. 2 anos depois do casamento, Marina ficou grávida novamente. Desta vez foi diferente. Ela não estava sozinha, não estava assustada. Pedro ficou ao seu lado em cada consulta, segurou sua mão durante o parto no hospital da cidade vizinha, chorou quando o médico colocou em seus braços uma menina de bochechas rosadas e olhos curiosos. Eles a chamaram de Clara, e Miguel, com seus 3 anos, assumiu com orgulho o papel de irmão mais velho. A fazenda prosperou aos poucos. Não ficaram ricos longe disso, mas a vida era digna, honesta. Tinham o suficiente para comer, roupas no armário, um teto sólido sobre suas cabeças. E tinham amor, muito amor. O tipo de amor que não precisava de grandes gestos ou palavras bonitas, que se manifestava nas pequenas coisas do dia a dia. Marina às vezes pensava em Ricardo, especialmente quando olhava para Miguel e via traços do rosto do pai biológico nas feições do menino. Mas não sentia mais raiva, não sentia mais dor. Sentia apenas uma estranha gratidão, porque se Ricardo não a tivesse abandonado, se aquela família não a tivesse expulsado grávida no dia do casamento, ela nunca teria encontrado Pedro. Nunca teria conhecido aquele amor silencioso e constante, aquela paz que vinha de acordar todos os dias ao lado de alguém que a via, que a valorizava, que escolhia ficar mesmo quando as coisas ficavam difíceis.
Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Miguel cresceu forte e trabalhador, ajudando Pedro na lavoura desde pequeno, aprendendo a amar a terra tanto quanto o pai. Clara era esperta e falante, enchia a casa de risos e brincadeiras, sempre com alguma história para contar ou alguma pergunta impossível para fazer. A família era pequena, mas era sólida, unida por laços que iam muito além do sangue. Quando Miguel completou 10 anos, algo inesperado aconteceu. Marina estava na feira da cidade, vendendo os legumes da horta que haviam colhido naquela semana, quando ouviu alguém chamar seu nome. Virou-se e viu uma mulher que reconheceu imediatamente, uma antiga amiga da cidade onde havia crescido. Alguém que não via há mais de uma década. As duas conversaram brevemente, com aquele constrangimento de quem compartilhou uma história difícil. E agora se encontrava por acaso. A mulher perguntou sobre Miguel. Disse que ele estava lindo, parecia saudável e feliz. E então, como se não pudesse segurar, contou algo que Marina não havia pedido para saber. Contou que Ricardo havia se casado 6 meses depois do dia em que Marina foi expulsa. Casou-se com uma moça da mesma classe social, escolhida e aprovada pela família. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. De fora, pareciam a família perfeita, com sua casa grande, seus carros importados, suas viagens para o exterior. Mas a amiga baixou a voz e disse que todos na cidade sabiam que o casamento era uma farsa, que Ricardo bebia demais, que a esposa vivia infeliz, que os filhos eram criados mais pelas babás do que pelos pais, que ele havia se tornado uma versão amarga e vazia do homem que um dia foi. Marina escutou tudo em silêncio. Sentiu uma pontada de tristeza, não por Ricardo, mas pelo desperdício que era aquela vida. Desperdício de tempo, de oportunidades, de amor. Mas não sentiu satisfação. Não sentiu que havia ganhado alguma competição. Apenas sentiu pena, uma pena genuína por alguém que havia escolhido o caminho errado e agora vivia com as consequências. Quando a conversa terminou e a mulher se despediu, Marina voltou para casa em silêncio. Pedro percebeu que algo a incomodava, mas esperou pacientemente que ela estivesse pronta para falar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina contou sobre o encontro, sobre as notícias de Ricardo. Pedro escutou sem interromper. Depois tomou a mão de Marina entre as suas, calejadas e fortes do trabalho pesado. Disse que o passado era exatamente isso, passado. Que o que importava era o presente. Era a vida que haviam construído juntos. Era acordar todos os dias e escolher um ao outro novamente. Que Ricardo havia perdido a chance de conhecer um filho maravilhoso, de construir uma família de verdade, e que aquela perda era dele, não deles. Marina sorriu, apertou a mão de Pedro de volta e percebeu que ele tinha razão. Ela havia desperdiçado anos da sua vida amando alguém que não merecia, que não tinha a capacidade de amar de volta da forma como ela precisava. Mas agora tinha algo muito mais valioso. Tinha uma família de verdade, construída não sobre promessas vazias e aparências, mas sobre escolhas diárias, sobre trabalho duro, sobre estar presente nos momentos difíceis. A vida na fazenda continuou, com seus desafios e suas alegrias. Houve anos de seca quando a colheita foi fraca e o dinheiro mal deu para cobrir as despesas. Houve anos de chuva excessiva, quando perderam quase tudo que haviam plantado, mas sempre enfrentaram juntos, Pedro e Marina, lado a lado, encontrando soluções, fazendo sacrifícios, protegendo os filhos do peso das preocupações, enquanto trabalhavam incansavelmente para garantir que não faltasse nada. Miguel cresceu e se tornou um jovem admirável. Era gentil como o pai, forte e trabalhador, mas também tinha a sensibilidade da mãe, a capacidade de perceber quando alguém estava precisando de ajuda.
Aos 15 anos, quando um dos vizinhos ficou doente e não podia cuidar da própria terra, Miguel se ofereceu para ajudar, trabalhando nos dois lugares, acordando ainda mais cedo, voltando ainda mais tarde, sem reclamar uma única vez. Clara era diferente, mais inquieta, mais sonhadora. Adorava estudar, devorava todos os livros que conseguia encontrar na pequena biblioteca da cidade. Dizia que queria ser professora, queria ensinar outras crianças a ler, a conhecer o mundo através das páginas. Pedro e Marina incentivavam seus sonhos, mesmo sabendo que, para realizá-los, ela provavelmente teria que ir embora, estudar na cidade grande, construir uma vida longe da fazenda. Quando Miguel completou 16 anos, Pedro teve uma conversa séria com ele. Perguntou se ele sabia que não era seu pai biológico. Miguel ficou em silêncio por um momento, depois disse que sim, que sempre soube. Que a mãe havia contado quando ele tinha 12 anos, que ele não havia ficado chateado porque Pedro era o único pai que ele conhecia, o único que importava. Que sangue não definia família, que família era quem ficava, quem cuidava, quem amava. Pedro abraçou o filho com força. Aquele menino que havia ajudado a nascer em uma noite de tempestade, que havia carregado nos braços quando era apenas um bebê frágil e prematuro, que havia ensinado a andar, a falar, a trabalhar na terra. E percebeu que Marina tinha razão naquilo que ela sempre dizia. Deus havia tirado dela tudo o que ela pensava querer, mas havia dado em troca algo muito melhor. Havia dado uma família de verdade, construída sobre fundações sólidas, de amor verdadeiro e escolhas conscientes. Os anos continuaram passando. Clara saiu para estudar na capital quando completou 18 anos. Voltava nas férias cheia de histórias e experiências novas. Miguel assumiu cada vez mais responsabilidades na fazenda, trabalhando lado a lado com Pedro, fazendo planos para o futuro, para melhorias que poderiam implementar, para diversificar a produção. Pedro começou a sentir o peso da idade, as costas doendo depois de um dia de trabalho pesado, as mãos tremendo levemente ao segurar a enxada. Marina notava e tentava convencê-lo a diminuir o ritmo, mas ele era teimoso. Dizia que o trabalho era o que o mantinha vivo, o que dava propósito aos seus dias. Foi em uma manhã de abril, quando Pedro tinha 58 anos e Marina 43, que ele não acordou na hora habitual. Marina estranhou. Pedro sempre era o primeiro a levantar, antes mesmo do sol nascer. Foi até o quarto e encontrou-o ainda na cama, respirando com dificuldade, a mão no peito. O medo gelou as veias de Marina. Chamou Miguel às pressas e juntos levaram Pedro para o hospital da cidade vizinha. Os médicos diagnosticaram um infarto. Pedro havia trabalhado demais, forçado o coração além de seus limites. Precisava de descanso, de medicação, de cuidados constantes. Marina ficou ao lado dele todos os dias no hospital. Miguel cuidava da fazenda, Clara largou tudo na capital e voltou para casa para ajudar. E ali, naquele quarto de hospital com suas paredes brancas e seu cheiro de desinfetante, Pedro segurou a mão de Marina e disse que não se arrependia de nada, que cada dia ao lado dela e das crianças havia valido a pena, que se tivesse que viver tudo de novo, não mudaria uma única escolha. Marina chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Porque enquanto Ricardo havia abandonado ela e o filho sem olhar para trás, enquanto aquela família rica e poderosa havia a expulsado como se fosse lixo, aquele homem simples, sem dinheiro e sem educação formal, havia a acolhido. Havia visto valor onde outros só viram vergonha. Havia oferecido amor onde outros só ofereceram julgamento. Pedro sobreviveu ao infarto, mas os médicos foram claros. Ele não podia mais fazer trabalho pesado. Precisava mudar completamente seu estilo de vida. Miguel, agora com 22 anos, assumiu a liderança da fazenda. Trabalhava duro, aplicava as técnicas que havia aprendido do pai e, aos poucos, a propriedade prosperava mais do que nunca.
Clara se formou professora e conseguiu um emprego na escola da cidade. Todos os dias fazia o trajeto de ida e volta, preferindo morar na fazenda com a família do que sozinha na cidade. Nas tardes, quando voltava da escola, sentava na varanda com o pai e contava sobre os alunos, sobre as aulas, sobre como era gratificante ver as crianças aprendendo a ler suas primeiras palavras. Pedro, mesmo sem poder trabalhar na lavoura, encontrou outras formas de contribuir. Consertava ferramentas, cuidava dos animais menores, sentava na varanda talhando madeira e criando pequenos brinquedos para os filhos dos vizinhos. E todas as tardes, sem falta, sentava na cadeira de balanço que Miguel havia construído para ele e ficava ali, observando sua família, seu pedaço de terra, agradecendo silenciosamente por cada dia que Deus lhe dava. Marina, aos 45 anos, olhava para sua vida e mal conseguia acreditar no quanto tudo havia mudado desde aquele dia terrível do casamento que nunca aconteceu. Lembrava da moça assustada que havia sido, expulsa e humilhada, sozinha no mundo, com um bebê no ventre. E olhava para a mulher que se tornara forte e confiante, rodeada de amor, com um marido que a honrava, filhos que a respeitavam, uma vida que tinha significado. Às vezes, em noites silenciosas, ela pensava em como a vida era estranha, como os piores momentos podiam se transformar nos maiores presentes, como ser expulsa daquela mansão sob os olhares cruéis de uma família que nunca a aceitou havia sido, na verdade, uma libertação. Porque se tivesse se casado com Ricardo, estaria agora vivendo aquela vida vazia que a amiga havia descrito. Uma vida de aparências, de falsidade, de infelicidade disfarçada por dinheiro e status social. Em vez disso, havia encontrado Pedro. Havia encontrado aquele amor quieto e constante que não precisava de palavras bonitas ou gestos grandiosos, que se manifestava no café feito antes do sol nascer, nas mãos calejadas que seguravam as suas, nos olhares silenciosos cheios de compreensão, no estar presente em todos os momentos, bons e ruins. Miguel conheceu uma moça na cidade, filha de um comerciante, uma jovem de riso fácil e coração bondoso. Na moral, alguns meses antes de pedir em casamento, fazendo tudo do jeito certo, com respeito e intenções claras. Pedro e Marina ajudaram a preparar a festa de casamento, simples mas alegre, debaixo das árvores da fazenda, com comida farta e música tocada por vizinhos que sabiam tocar violão e sanfona. Marina assistiu o filho trocar votos com a noiva e sentiu uma emoção profunda. Miguel se tornara um homem bom, honesto, trabalhador, respeitoso, nada como Ricardo, que havia virado as costas para o próprio filho, tudo como Pedro, que havia ensinado pelo exemplo o que significava ser um homem de verdade. A nora veio morar na fazenda e Marina descobriu a alegria de ter outra mulher na casa, alguém com quem conversar enquanto preparavam as refeições, alguém para compartilhar as tarefas e as risadas. A moça era grata pela acolhida, tratava Pedro e Marina como se fossem seus próprios pais e rapidamente se tornou parte essencial daquela família. Um ano depois do casamento de Miguel, a nora engravidou. Marina ia ser avó. A notícia encheu a casa de alegria e expectativa. Pedro, mesmo com a saúde fragilizada, ficou radiante com a perspectiva de conhecer um neto. Passava as tardes talhando um berço de madeira, cada detalhe feito com amor e cuidado. Cada entalhe, uma oração silenciosa de proteção para a criança que estava por vir. O bebê nasceu em uma manhã de primavera, um menino gordo e saudável que veio ao mundo gritando com força, anunciando sua chegada. Miguel segurou o filho nos braços com uma reverência que comoveu Marina. Ela via naqueles olhos a mesma devoção que Pedro tinha demonstrado quando segurou Miguel pela primeira vez, ainda recém-nascido, molhado pela chuva e pela tempestade. Pedro conheceu o neto, segurou-o no colo com mãos trêmulas.
Olhou para aquele rostinho perfeito e chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de realização. Disse que sua vida estava completa, que havia recebido muito mais do que merecia, que era um homem abençoado. 3 meses depois, em uma manhã tranquila de verão, Pedro não acordou. Havia dormido e simplesmente não retornou. O coração cansado finalmente descansou. Foi uma morte tranquila, sem dor, sem sofrimento, exatamente do jeito que ele teria querido. Marina sentiu como se uma parte dela tivesse morrido junto. Aquele homem havia sido seu porto seguro por mais de 20 anos, o chão firme sob seus pés, a certeza de que não estava sozinha. Mas mesmo na dor da perda, ela conseguia ver a beleza daquilo que haviam construído juntos. Pedro deixava um legado de amor, de trabalho honesto, de família unida. O funeral foi simples, como ele teria querido. Meio vilarejo compareceu, porque Pedro havia ajudado a todos em algum momento, com trabalho, com conselhos, com a presença silenciosa que confortava. Enterraram-no no pequeno cemitério da cidade, sob a sombra de uma árvore antiga, onde poderia descansar em paz. Marina ficou de pé ao lado do túmulo depois que todos foram embora, apenas ela e Miguel. Colocou a mão no ombro do filho e disse que Pedro não era o pai biológico dele, mas havia sido pai em todos os sentidos que realmente importavam. Havia ensinado a ele o que significava ser um homem de bem. Havia mostrado que família não era sobre sangue, mas sobre escolha, sobre estar presente, sobre amar, mesmo quando difícil. Miguel abraçou a mãe e juntos choraram, permitindo-se aquele momento de dor, de luto, de despedida, mas também de gratidão, porque haviam tido o privilégio de conhecer aquele homem extraordinário disfarçado de simples fazendeiro. A vida continuou, como sempre continua, porque os vivos precisam seguir em frente. Miguel assumiu completamente a fazenda com a ajuda da esposa. Clara continuou dando aulas, inspirando jovens mentes todos os dias. E Marina, agora viúva, encontrou propósito em ajudar a cuidar do neto, em transmitir a ele as histórias da família, em garantir que aquele bebê crescesse, conhecendo o tipo de homem que seu bisavô havia sido. Os anos se acumularam, cada um trazendo suas próprias alegrias e tristezas. Mas netos vieram, enchendo a fazenda de vozes infantis e risos. A propriedade prosperou. Miguel provou ser tão bom administrador quanto Pedro havia sido trabalhador. Clara casou-se tarde, aos 38 anos, com um professor que conheceu na escola, um homem gentil que a fazia feliz. Marina envelheceu com dignidade, os cabelos ficando brancos, as mãos se enchendo de rugas, mas os olhos mantendo aquele brilho de quem viveu uma vida plena. Ela nunca se casou novamente, não porque não houvesse oportunidades, mas porque o que havia tido com Pedro era suficiente, era completo, não precisava ser repetido. Às vezes, sentada na varanda da fazenda, observando o sol se pôr sobre os campos, Marina pensava naquela garota de 23 anos que havia sido expulsa grávida no dia do casamento. Pensava em como, naquele momento, ela havia sentido que sua vida estava acabada, que nunca mais seria feliz, que a vergonha e a dor a definiriam para sempre. E então olhava ao redor, via seus filhos, seus netos, via a terra que haviam cultivado, a casa que haviam construído, o amor que haviam compartilhado. E entendia que aquele dia horrível não havia sido o fim de sua história. Havia sido apenas o começo. Porque a tempestade que a havia deixado perdida e sozinha na rua também havia trazido Pedro até ela. A dor da rejeição havia aberto espaço para um amor verdadeiro. A humilhação pública havia sido o preço da sua libertação, de uma vida que nunca teria a feito verdadeiramente feliz. Marina aprendeu que às vezes Deus responde nossas orações negando o que pedimos, porque tem algo muito melhor reservado. Ela havia orado para que Ricardo a aceitasse, para que aquela família a acolhesse. Mas se aquelas orações tivessem sido atendidas, ela nunca teria conhecido Pedro.
Nunca teria construído aquela vida simples, mas rica em significado. Nunca teria aprendido que o valor de uma pessoa não está em quanto dinheiro ela tem, mas em quanto amor ela é capaz de dar. Nos seus últimos anos, Marina escreveu tudo. Escreveu sua história em cadernos de capa dura, com sua letra trêmula, mas determinada. Queria que seus netos soubessem de onde vieram. Queria que entendessem que as dificuldades da vida podem ser transformadas em bênçãos, que os finais não são sempre como planejamos, mas podem ser muito melhores. Contou sobre Ricardo, sobre a rejeição, sobre a vergonha, mas contou também sobre Pedro, sobre como ele parou na tempestade, sobre como abriu sua casa e seu coração, sobre como havia sido pai para uma criança que não era sua, marido para uma mulher que chegou a ele ferida e quebrada. Escreveu sobre amor, mas não o amor dos romances e das novelas, aquele amor dramático e intenso que queima rápido e se extingue. Escreveu sobre o amor que se constrói dia após dia, em escolhas pequenas e constantes. O amor que acorda cedo para preparar café, que trabalha sob o sol quente para colocar comida na mesa, que segura a mão no escuro quando o medo aperta, que fica mesmo quando fica difícil. Marina morreu aos 81 anos, em paz, rodeada por toda a sua família. Miguel estava ao seu lado, já um homem de cabelos grisalhos, mas ainda seu menino, seu milagre nascido na tempestade. Clara estava ali também, agora aposentada depois de décadas ensinando crianças a ler e a sonhar. Os netos e bisnetos enchiam o quarto, alguns chorando, outros apenas segurando sua mão, todos querendo estar perto naquele momento final. E as últimas palavras de Marina foram de gratidão. Agradeceu a Deus por aquela vida, por aquelas pessoas, por cada alegria e cada dor que havia moldado quem ela se tornou. Agradeceu por ter sido expulsa naquele dia de casamento, porque aquilo havia sido o começo da sua verdadeira história. Agradeceu por Pedro, onde quer que ele estivesse, esperando por ela do outro lado. Enterraram Marina ao lado de Pedro, no pequeno cemitério, sob a árvore antiga. Colocaram uma lápide simples, apenas com seus nomes e as datas, mas Miguel fez questão de adicionar uma frase embaixo. Ela foi encontrada na tempestade e construiu um lar no sol. A fazenda continuou na família, passando de geração em geração. Os bisnetos de Marina cresceram ouvindo a história da bisavó que havia sido rejeitada e abandonada, mas que havia encontrado um amor verdadeiro nas circunstâncias mais improváveis. A história se tornou lenda na família, contada e recontada, cada geração adicionando seus próprios detalhes, mas sempre mantendo a essência. A essência de que nossa vida não é definida pelos momentos em que somos rejeitados, mas pelos momentos em que somos acolhidos. Não é definida por quem nos abandona, mas por quem escolhe ficar. Não é definida pelas tempestades que enfrentamos, mas por quem estende a mão para nos ajudar a atravessá-las. Ricardo nunca conheceu o filho que rejeitou. Nunca soube que aquele menino cresceu forte e bom, que se tornou um homem admirável, que construiu uma família linda e uma vida de propósito. Nunca soube que, ao rejeitar Marina, havia perdido a oportunidade de conhecer o tipo de amor que realmente importa, o tipo de família que realmente sustenta. Morreu velho e sozinho, apesar de rodeado por pessoas. Porque solidão não é ausência de gente, é ausência de conexão verdadeira. E ele nunca havia aprendido a se conectar de verdade, preso que estava às aparências, ao status, ao medo do julgamento alheio. Mas Marina, a moça que ele havia expulsado grávida em uma demonstração de covardia e crueldade, havia vivido uma vida plena. Havia amado e sido amada. Havia construído algo que durou, que se espalhou, que continuou muito depois que ela partiu. E no final, quando tudo é dito e feito, quando as fortunas são contadas e os legados pesados, fica claro quem realmente teve uma vida rica. Não foi quem tinha a mansão e o dinheiro. Foi quem tinha o amor verdadeiro, a família unida, o propósito claro,
Foi Marina, a moça que foi encontrada na tempestade por um fazendeiro pobre e que juntos construíram algo que nenhuma riqueza material poderia comprar. Construíram um lar, uma família, um legado de amor que atravessaria gerações. E se você passar por aquela região hoje, por aquelas estradas de terra que cortam campos verdes, e perguntar aos moradores locais sobre a história da família que vive na fazenda antiga, eles vão sorrir. Vão contar sobre Marina e Pedro, sobre como se encontraram na tempestade, sobre como o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos ou palavras bonitas. Precisa apenas de duas pessoas dispostas a escolher uma a outra, todos os dias, apesar de tudo. E talvez, se você tiver sorte, eles vão te mostrar o caminho até o pequeno cemitério, até as duas lápides lado a lado sob a árvore antiga. E você vai entender que algumas histórias de amor não começam com príncipes e castelos. Começam com tempestades e dor, mas terminam com algo muito mais valioso que qualquer conto de fadas poderia oferecer. Terminam com a certeza de que valeu a pena cada momento, cada escolha, cada dia. Porque no final, não são os momentos perfeitos que definem uma vida. São os momentos em que, apesar da imperfeição, apesar da dor, apesar da tempestade, alguém escolhe ficar, alguém escolhe amar, alguém escolhe construir, tijolo por tijolo, dia após dia, algo que dure. E essa é a história de Marina, a moça que foi expulsa grávida no dia do casamento, que encontrou um fazendeiro pobre na chuva e que juntos provaram que o amor verdadeiro não é encontrado nos lugares que esperamos. É encontrado quando abrimos o coração para as possibilidades que a vida nos oferece, mesmo quando elas vêm embrulhadas em tempestades.